Uma vez que você busca seguir os 4 primeiros mandamentos, a consequência natural é de que você buscará os 6 seguintes. Não é? Então, nós vamos fazer uma introdução baseada na pergunta 122 do catecismo e convido os irmãos a abrirem Êxodo 20, para que nós possamos fazer primeiro uma revisão, como sempre, né? Vou pedir ao Gabriel Neto que faça uma oração. Deus e Pai, oramos, Senhor, agradecemos a sua vida, aprendemos a palavra, principalmente como eu falei, pedimos que o Senhor possa nos dar realmente necessidades, não somente no corpo, mas principalmente no coração, que será dito, para que nós sejamos fiéis ouvintes das pessoas também, vivendo cuidados, toda a lei sobre isso, e confiamos, Senhor, no Espírito Santo para cumprir a justiça necessária. O Senhor está muito abençoado, o Senhor já nos trará no estudo, para que nós vamos servir também. Amém. Então, vamos revisar, se possível, não olhando na Bíblia, né? Qual é a introdução dos 10 mandamentos? Primeiro mandamento, segundo mandamento, terceiro e o quarto. Perfeito, irmãos. Então, nós vimos esses 4 mandamentos por alguns bons meses do nosso relacionamento com o Pai, e o Espírito Santo. Nós entendemos que nosso relacionamento com Deus vai reger nosso relacionamento com o próximo. Hoje a gente vai meditar na pergunta 122. Qual é a síntese dos 6 mandamentos que abrangem os nossos deveres para com o homem? A síntese dos 6 mandamentos que abrangem os nossos deveres para com o homem é amar o nosso próximo como a nós mesmos e fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem a nós. Vamos ler todos juntos? A síntese dos 6 mandamentos que abrangem os nossos deveres para com o homem é amar o nosso próximo como a nós mesmos e fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem a nós. Então, nós vamos diretamente para as referências bíblicas, para nós meditarmos. Primeiro Mateus 22, 39, e depois Mateus 7, 12. Por favor, algum irmão leia Mateus 22, 39. Semelhante a este ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Vejam que nós tivemos um estudo já sobre esse resumo da lei que Jesus faz, onde ele faz essa divisão. O que nós vamos ver aqui nós chamamos a segunda tábua da lei. Em nenhum lugar das Escrituras faz menção de que há essa divisão, e nós vimos isso das 2 tábuas da lei, onde 4 mandamentos estão numa tábua e os outros 6 estão na outra tábua. Não tem isso na Bíblia. Porém, nós
inferimos isso e não podemos ser categóricos pelo fato de não ter na Bíblia. Ok? Então a gente faz essa divisão e, obviamente, nós temos o resumo de Jesus deixando claro: o mandamento maior é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo mandamento, o resumo que o Senhor Jesus Cristo faz é amar o próximo como a nós mesmos. Será que o Senhor Jesus está diminuindo o rigor da lei? Nós já vimos que não, tanto nos estudos da lei quanto nos estudos do Sermão do Monte, não é? Vocês não vão lembrar. Então agora a gente vai lá para o Sermão do Monte, Mateus 7, 12. Todo irmão, por favor. Pois como uma regra de ouro dada por Cristo como resumo do nosso dever para com o próximo. E aí nós vamos ver as perguntas que nós vamos meditar e estudar a fundo de como deve ser esse padrão, não é? Amar ao próximo como a nós mesmos. Como fazer isso? E o padrão foi dado. Será que eu posso me amar? Né? É porque nas Escrituras não tem nenhum lugar dizendo ame a si mesmo. Não tem. A gente vai pensar sobre isso baseado na palavra. Então, é errado amar a nós mesmos? Não, não é errado. A declaração do nosso Senhor implica que amar a nós mesmos é certo desde subordinado ao amar a Deus e em equilíbrio com o amar nosso próximo. O amor próprio só é pecado quando insubordinado. O amor por si mesmo, que esteja subordinado ao amor a Deus e coordenado com o amor ao nosso próximo, é realmente um dever. Ou seja, está, de certa maneira, apesar de não ter uma ordenação direta, está explícito em toda a Escritura de que nós devemos nos amar desde que estejamos subordinados à vontade de Deus. E a partir disso, eu devo amar o próximo como eu me amo. Esse é o nível de amor que Jesus coloca, que a gente vai ver coisa mais profunda ainda aqui. Que atitude para com o nosso próximo exige a segunda tábua da lei? A segunda tábua da lei exige que façamos aos outros aquilo que gostaríamos que eles nos fizessem. E isso exige mais do que uma mera atitude. A atitude de amor para com o nosso próximo deve se traduzir em ação para o seu bem-estar. Veja, irmãos, uma vez que eu entendo que eu devo amar o próximo como a mim mesmo, isso não se dá apenas por palavras. Quando eu digo eu te amo, irmão, isso é muito importante verbalizar, né? É importante dizer para o seu irmão que você o ama, demonstrar carinho, cumprimentar, perguntar como está, sorriso no rosto. Tudo isso são declarações de afeição por aquela pessoa. Isso é essencial. A palavra de Deus nos ensina isso. Isso deve ser feito. Isso deve ser preservado pela igreja. Isso deve ser estimulado. Mas não é só isso. E como vimos na devocional do irmão Gabriel, uma vez que eu apenas faço isso, pode ser visto até como bajulação. Porque eu mostro, e Tiago vai falar sobre isso também, eu mostro que estou preocupado com você, digo que vou orar por você, nessa que Tiago fala, orar por você, vejo a sua condição, e não faço nada, né? Ou seja, eu demonstro cuidado, eu te
você, digo que vou orar por você, pergunto como você está, porém não se traduz em ação para o seu bem-estar. Isso demonstra falta de amor. Uma vez que isso demonstra falta de amor, eu estou quebrando o mandamento do Senhor. Veja como o que Jesus traz, uma vez que nós harmonizamos com a palavra, nós vemos compromisso, como é grande, como é profundo o compromisso que nós temos, não só com os nossos irmãos, nós vamos ver aqui. Quem é o nosso próximo? Não só com os nossos irmãos. Ao estabelecer a regra de ouro, será que Cristo estava implantando alguma coisa nova e desconhecida? Fique à vontade para poder interagir, perguntar, tá? E enriquecer o estudo. E aí, essa pergunta é fácil, não podem responder. Ao estabelecer a regra de ouro, será que Cristo estava implantando alguma coisa nova e desconhecida? Não. O sentido e a substância da regra de ouro está contida no Velho Testamento, conforme o próprio Jesus indicou ao acrescentar as palavras, porque esta é a lei dos profetas. Nós acabamos de ler aqui os 4 primeiros mandamentos e vamos estudar os mandamentos seguintes que vão seguir aquilo que Jesus trouxe. Agora o próximo mandamento começa no 5º mandamento. Vai falar sobre a honra que devemos dar às autoridades: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Então vamos meditar na palavra. São poucos os textos que os irmãos podem abrir. Todos. Provérbios 24. Versículo 29. Provérbios 24, 29. Mas pode ler. Não se limite por causa de mal que cuida, nem tem inveja de fruto, porque os maus não terão futuro, e a lâmpada dos ímpios se apagará. 24, 29. Isso. Tá, versão bem diferente. Não digas como ele me fez a mim, assim farei a ele, pagarei a cada um segundo a sua obra. Ou seja, está de acordo com o que o irmão leu. Veja que aqui traz o aspecto negativo, daquilo que nós estamos estudando aqui. Não diga, aí vem a citação daquilo que está no nosso coração. O que está no nosso coração? Naturalmente, sem ação do Espírito Santo na nossa vida. Fazer aquilo que o sábio está dizendo aqui. Como ele me fez a mim, assim farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Esse é o nosso sentimento. Nós vimos em Romanos 12 que a vingança pertence ao Senhor. Mas nós insistimos em viver isso aqui. Ele fez isso a mim, então ele vai se ver comigo. Ele tem que estar guardado. É assim. Às vezes a gente não fala isso de forma explícita, né? Mas no nosso coração a gente nutre isso. Agora vamos para Levítico. Levítico 19, 18, quem abriu aí, pode ver.
Eu já ouvi gente que realmente são pessoas que não ligam para a palavra, querem perverter, porque esse é o natural do mundo. Dizer que o Antigo Testamento era o tipo a ponto de você considerar também. Quando o que nós acabamos de ler é a fala de Jesus Cristo. Amarás o próximo como a ti mesmo. Está em Levítico. Está no Antigo Testamento. Jesus, de novo, ele não veio revoltar a lei. Jesus, ele veio discordar com aquilo que ele mesmo revelou a nós. Uma vez, entendendo que ele é eterno, a sua palavra é eterna. Nós entendemos, nós estudamos aqui sobre os tipos de lei. A lei moral, desenvolvendo as outras. Lei cerimonial e a lei civil. Qual está em pleno vigor? Lei moral. A gente tem aspectos da lei civil e a lei cerimonial. Foi cumprida em Cristo. A gente está tratando sobre coisas morais aqui. E para aqueles que olham para o Antigo Testamento e dizem que é muito rígido, olha o que está ensinando para a gente aqui. De fato, a lei, de certa maneira, está correta, né? Dizer que a lei do Senhor é rígida, está certo. Mas no sentido de falta de afeto, falta de amor. É isso que as pessoas falam no Antigo Testamento. Né? Mas olha o que está escrito. Olha o que está escrito. Em Levítico 19, 18. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Nós acabamos de ler Provérbios dizendo que nós não devemos pagar o mal com o mal. E as pessoas dizem que o Antigo Testamento não tem nada para nos ensinar. Isso é um absurdo. Completo absurdo. E agora, João 13, 34. Perfeito. João 13, 34 vai trazer aqui uma coisa que na primeira lida pode causar uma incoerência, né? Porque a gente está falando aqui de algumas vezes de que o Senhor não estabeleceu uma nova lei, né? Ou uma coisa desconhecida, uma novidade. Só que o texto diz: novo mandamento vos dou. Agora, como a gente harmoniza com isso? É mostrando que o Senhor Jesus, de fato, ele não afrouxou, ele simplesmente apertou mais ainda. Porque o mandamento nos diz, nós lemos em Levítico: amarás o próximo como a ti mesmo. E agora Jesus Cristo diz em João 13, 34, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, também vos ameis uns aos outros. Vocês conseguem notar a diferença? Jesus Cristo, ele nos amou, ele nos ama com amor perfeito, com amor sacrificial. Ele se entregou por amor a nós. Ele, sendo Deus, morreu. Esse é o novo mandamento. Arrochando, apertando mais ainda. E a gente lembra de Efésios 5, que vai trazer a responsabilidade de os homens amarem suas esposas como Cristo amou a igreja. Olha como você é forte. Esse padrão é alto.
e está em harmonia com o que a gente vê aqui em João 3:34. O padrão é Jesus Cristo. Por isso ele diz: novo mandamento nos deu. De fato, nós precisamos, ou seja, uma vez que entendemos que Jesus traz isso a todos os seus discípulos, que seguiram a nós, não só os homens devem amar suas esposas, como Cristo amou a igreja, como as mulheres devem amar seus maridos, como Cristo amou a igreja. E eu preciso reparar para ensinar isso. De fato, o que nós temos é o padrão da lei altíssimo, rigorosíssimo. E corremos para Cristo, que dá a lei, mas que também traz o perdão para nós na cruz, pagando por isso. Então, quem é o nosso próximo? A parábola do bom samaritano dá a resposta dessa pergunta. Nosso próximo é, em síntese, por questão de praticidade, todo ser humano que está ao alcance do nosso socorro no tempo da sua necessidade. Devemos demonstrar bondade não apenas para aqueles de quem gostamos ou com quem gostamos de estar, mas para com aqueles que passam por necessidade ou aflição. Não importando quem seja, se estiver em nosso poder, socorrer. Vamos abrir então Lucas 10. Porque essa pergunta é exatamente a pergunta que é feita a Jesus. Lucas 10, 25 ao 37. Nós vamos ler toda a película. Pedir ao irmão que leia. Quais lições a gente tira desse texto? Irmãos, fica à vontade para a gente poder. Aquilo que você leu aí agora, te chama muito a atenção. A gente chama de insight hoje, os insights. Esse foi o lugar, né? Poderia ter sido ele. Precisando de ajuda. Exatamente. Ou seja, vai
irmãos não decepcionam, né? Porque o que a Tânia trouxe vai falar sobre tratar como a gente gostaria de ser tratado. Imagina se naquele lugar você está caído, praticamente ruim, machucado. Você se imagina ali e você entende que quando o teto está ali, tem o meu próximo. Né? E aí a Mara e o irmão Jorge trouxeram esse aspecto de que a gente está falando do teto da lei, ou seja, do judeu. E a parábola é sobre samaritano, ou samaritano. Uma vez que a gente entende essa rixa, essa separação de samaritanos e judeus, nós entendemos o quanto é escandaloso, né? essa parábola de Jesus. Ele traz realmente para poder instigar e para poder marcar ali esse teto da lei que veio com Jesus à prova. Vou falar. Exatamente. Ou seja, para ele não foi suficiente só pegar, levar, já tinha deixado o valor lá, estava disposto a tratar por qualquer recuperação do judeu. Né? Nós entendemos que é judeu que estava voltando de Jerusalém. Perfeito, irmão. Não decepciona. É esse pensamento que nós devemos ter, porque o teto da lei faz exatamente essa pergunta. Ele diz aqui no versículo 29, quem é o meu próximo? Então Jesus conta a parábola. Todos aqueles que estão ao nosso alcance, nós devemos fazer o bem como a nós mesmos. Isso é um desafio, mas não fomos chamados para isso. De que modo é hoje mal utilizada a regra de ouro? Então a regra de ouro que nós vemos é amar o próximo como a nós mesmos e principalmente fazer aquilo que gostaria que fosse feito conosco. Nos dias presentes, há muitos que dizem que a regra de ouro é toda a religião de que precisa. Isto é um outro modo de dizer que não tem consciência do pecado, de que não sentem necessidade de um Salvador e de que confiam que podem salvar a si mesmos por suas próprias vidas corruptas. Uma tal atitude é o ápice da soberba espiritual e é mesmo demasiadamente ofensiva a Deus, pois despreza a sua livre graça em Jesus Cristo. Vamos abrir Gálatas 8. O nome que abriu, pode ler o 8 e 9 de Gálatas. Seja amaldiçoado. Ou seja, a concordância que a gente leu aqui, acho que a gente, em algum momento, veio uma torre de nervoso. Em algum momento a gente fez essa interpretação. Principalmente em filmes, estava pensando nisso, em filmes fatos reais, que a gente fala, né? Baseado em fatos reais. Você vê uma história linda, onde pessoas são salvas por meio do trabalho de alguém, né? E talvez você tenha pensado, né? Não agora, quando nós temos a compreensão do que é o Evangelho, poxa, essa pessoa vai para o céu, né? Olha o bem que ela fez para a humanidade, né? E nós acabamos de ver que esse não é o Evangelho. O
qualquer que trouxer o Evangelho que não prega a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, isso não é Evangelho. Então, muitas pessoas olham para as atitudes bondosas de práticas de fato que trazem bem e julgam dessa maneira. Ou seja, como se a regra de ouro fosse suficiente para a salvação. Quando nós temos visto em todos os estudos que nós não conseguimos cumprir o padrão da lei, precisamos do Evangelho, precisamos da obra de Jesus Cristo. E aí Romanos 3:23 vai responder isso, aquilo que a gente vê no filme, principalmente digo um filme porque é romantizado, é feito para emocionar, e nós somos levados a trazer interpretações às vezes erradas, né? Sabemos separar isso. Romanos 3:23, muito conhecido, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo sequer. Entendendo isso, nós entendemos que aquelas pessoas que dizem que a regra de ouro é toda religião de que precisa, está errado. Está errado. E Tiago 1:27. Estamos sabendo todos a Bíblia que é mais sucinto, dá para a gente poder abrir bastante e meditar nos textos. Então, Tiago 1:27 diz o que aí? A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminada do mundo. Veja que a resposta a essa pergunta de que aqueles que praticam a bondade, né, no mundo, as pessoas colocam apenas um aspecto da religião. Uma vez que essa religião só tem um aspecto, ela se torna uma falsa religião. Porque olha as duas verdades que o Tiago traz sobre o que é religião aí, em Tiago 1:27. Ele diz: visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações. E é só isso. O que o texto diz? Guardar-se incontaminado do mundo. Não é isso que a lei vai necessitar? Como que aí vem a pergunta que a gente pode fazer: como que a gente pode viver ou guardar-se contaminado do mundo? Bom, seguindo os mandamentos que nós estamos estudando há meses. Cumprindo o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto mandamento, o quinto e por aí vai. Veja, é interessante que é o único lugar da Bíblia que vai falar sobre, que vai trazer a palavra religião. E traz a definição correta do que é religião, sem a necessidade de nenhuma adição aqui, porque traz a prática, mas também nos traz o que é interior, a nossa disposição em guardar a lei do Senhor. Nós estamos sendo dispostos, precisamos amar a Deus em todas as coisas, e agora seremos dispostos porque devemos amar o próximo como a nós mesmos, por mais alguns meses. Isso é guardar-se contaminado do mundo. Não nos prendamos a um aspecto da religião verdadeira. Precisamos ter a noção de que são dois aspectos, baseados obviamente aqui em Tiago 1:27. Esse aspecto, estava falando do trabalho de
falando sobre a samaritana. É interessante que a gente também precisa ter em mente que o pensamento samaritano já estava um pouco mais claro em João 4, 22. Elias é claro para a mulher samaritana que eles vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o conhecemos, porque a salvação veio dos judeus. Os samaritanos, eles não eram exemplos de uma fé ortodoxa. Eles não eram exemplos de fé ortodoxa. Os samaritanos adoravam de maneira muito equivocada. Mas Jesus, quando ele está falando do samaritano, ele está trabalhando uma crítica aos judeus que tinha uma fé ortodoxa, mas estéril. Uma fé correta, mas ela não tinha frutos. Então, no primeiro mandamento, a gente tem uma fé ortodoxa, vou botar assim, né? Uma fé em Deus mesmo. Mas Deus também não somente criamos nele e que o tenhamos em alto estilo no nosso coração, mas também que queremos ter a aplicação pelo nosso próximo comunidade de povo, né? Se amamos a Deus de fato, então devemos amar o nosso próximo. Então, o nosso próximo, essa regra de ouro, vai muito balizar a nossa fé com Deus. A regra de ouro vai muito demonstrar que se eu amo a Deus dele, o meu segundo mandamento, que é a de Deus, se resume, é amar o teu próximo de Cristo e de Jesus Cristo. Esse novo mandamento, amar o Senhor de igreja, como Cristo amou a sua igreja. Então, a gente vê que quando a pessoa pega só um aspecto dessa fé, um aspecto horizontal da lei, que a Bíblia vai ver agora, ela está esquecendo a substância da religião. Ela assume que que é criação e redenção. Ela está esquecendo que a religião tem a redenção. O aspecto mais importante é o Deus criador e Deus redentor. Quando ela pega só esse segundo aspecto, ela está fazendo você a redenção e não de tudo. Ou seja, fazendo duas aulas. Esse segundo aspecto da questão de fazer vai muito ao encontro do sermão de Cristo sobre a nova da lei, que é uma das coisas que o pecado apagou em nós, mas ainda assim a gente consegue viver a nova da lei e conhece a nova lei. Você pega a regra de ouro, o imperativo categórico do Kant, ele vai tocar um pouco disso. Ele vai basicamente fazer o que a gente quer na vida, mas botando a vida como padrão. Então é algo que vai até a luz da lei natural. É que Deus normalmente se bota relacionado a uma vida. Então essa não é a religião verdadeira, é só isso. É o que o Deus vai falar, né? Você vê a toda a palavra de Deus. Perfeito. Entendendo o que o irmão trouxe, perfeito. Entender que a criação e a redenção, o que foi revelado, algumas coisas foram reveladas a todos os homens, por isso que os homens são indesculpáveis, não foi isso que a gente aprendeu no ano? De fato, só que não é suficiente para a salvação. A redenção nós encontramos a Cristo e buscamos então viver uma vida contaminada no mundo. E eles estavam trazendo a questão da relação sexual, né? Relação afetiva. E eles estavam justamente criticando o posicionamento ortodoxo, o posicionamento que fala que Deus condena essa relação afetiva, sexual. E eles estavam criticando, falando, mas como que vocês cristãos que têm essa regra de ouro de amar o próximo, estão indo contra a expressão da ouro? Não é para amar o próximo mesmo. E isso, esse ponto é um ponto mais escandaloso para nós, mas isso é aplicado em outras medidas para a gente para as coisas. Em relação a que é como se essa regra fosse uma regra isolada, não inserida dentro de um corpo de fé, um corpo doutrinário. E quando a gente fala em Deuteronômio capítulo 13, o apóstolo Paulo vai trazer o que é o amor, a definição de amor. O amor, inclusive, esse amor é um amor bíblico. Inclusive, nesse contexto mesmo, os ímpios trouxeram a questão de uma pessoa sadomasoquista, né? Trouxeram essa questão de amar o próximo do nosso mesmo. Ele quer ser machucado, não ficaria nesse parâmetro. A pessoa que é sadomasoquista, Nossa, fala. Você não deu para carne, né? exato, isso aí. Aí você vê
relativista. Né? Então, nós, como verdade, temos que responder biblicamente, né? Falando para eles que isso não é o conceito da norma. Perfeito. Uma vez que a gente entende que não é só visitar o Alfonso de Lourdes de novo, né? Mas também guardar-se contaminado do mundo. O que rege a regra de ouro é o fato de amarmos a Deus com todo o nosso coração, alma, força e viver. E aí a gente vai ver aqui. Exatamente, a gente vai ver aqui agora. Quem não for crente em Cristo é capaz de cumprir a regra de ouro. Tem pessoas que fazem o bem, né? Pessoas que a gente olha e realmente fazem muito mais a outros em questão de impacto, né? De educação, de alimentação, conseguem alcançar um número grande de pessoas. Doação, né? E essas pessoas não cumprem a regra de ouro, né? Vamos meditar sobre isso. Não, com certeza, não estaremos cumprindo realmente a regra de ouro se a nossa motivação para guardá-lo não for o amor a Deus e o desejo de fazer a sua vontade. Ou seja, a regra de ouro, que é resumida no sexto, que nós temos no sexto ao 10º mandamento, ela só pode ser cumprida se nós buscamos cumprir o primeiro ao 4º mandamento. Todo aquele que cumpre a regra, entre aspas, cumpre, seja por motivos egoístas ou por razões humanitárias, sem a motivação correta, não está verdadeiramente cumprindo a regra de ouro, como Deus a estabeleceu. Nós entendemos de que o homem foi feito para o fim. Qual é o fim do homem? Foi para Deus e a graça dele para sempre. Se não começa daí, está totalmente perdido os mandamentos, a regra de ouro. Uma vez que o homem faz, às vezes alguns fazem com motivação até de não serem vistos, no sentido de fazer de forma discreta, mas se não dão glória a Deus, ainda assim, eles vão cumprir a regra de ouro. Alguma pergunta, consideração? Nós queremos contribuir. Nós vamos fazer algumas perguntas usando os textos bíblicos que nós lemos, foram poucos, o estudo foi bem sucinto, então os irmãos